Você sabe que você fala de política? Porque, pô, meus clientes não votam no Lula, pô. Então, cara, ele tá treinando pesado, entendeu? Ele tá treinando pesado, jogou a Havaiana dele no lixo. Então o cara é brabo. 16 anos. Caramba. E lá com 16, 17 anos eu já era, tipo, líder lá. Já são 5 anos sem pagar impostos, 30 milhões, intimações de tudo quanto é lado, até de Polícia Federal, porque às vezes você... Cara, esse mundo que a gente vive hoje, cara. Você acha que eu quero que meu filho estude pra passar na USP? Eu não quero nem... Prefiro que ele... Fala, meu querido empresário. A gente tá aqui em mais um episódio do nosso treino B2B. E esse episódio... Eu não entendi o que ele falou. Vai ser aulas. Eu falo bastante de vendas, né? Como você gera mais renda pro seu negócio. Mas hoje a gente vai falar como você para de perder dinheiro. Porque todo empresário sabe, né? Ele tem medo do leão. Com certeza. E o leão vem e come, é o maior sócio que a gente tem hoje. A mordida é braba, né? É, a mordida é braba. E eu tô aqui com um empresário, pai de família, agora Sabor Shape. É verdade, Sabor Shape. Sabor Shape, perdeu uns 30 quilos aí, né? 30 quilos, né? 30 quilos, Rodolfo. Cara, muito bem-vindos aqui no nosso treino B2B. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Já acompanhava você faz um tempo, acompanho o movimento que você tem feito nas redes sociais e hoje a gente vai ajudar a galera aqui como que eles podem fazer para melhorar os negócios, né? Olhando para o financeiro e olhando para os impostos. Com certeza. Eu costumo dizer que a parte financeira e tributária é a mais importante, né? Que é por lá, principalmente pelo financeiro, que você consegue até olhar melhor para a parte de marketing, olhar melhor para a parte de pessoas, né? Então eu vejo que tem, às vezes, muita gente querendo investir em algumas áreas, mas ele não sabe se ele pode ou não. E aí a gente sempre traz esse X, né? Do que quando você não tem uma informação clara, um DRE, é a mesma coisa de você entrar no Uber e pedir pro cara dirigir, meu. Pra onde? A sua empresa é a mesma coisa. Pra onde? Eu não sei. Vai dirigindo aí. Imagina você entrar no Uber e fazer isso. Então, quando você tem direcionamento, fica muito mais tranquilo. Eu vi muito isso. Teve um ano da minha empresa que a ideia era acelerar, sabe? Sim. Então, cara, eu quero acelerar. Então eu trouxe mais time, trouxe pessoas e tal. Só que eu fui muito pelo ego, pelo faturamento. Com certeza. Então o que eu olhava? Cara, vou aumentar faturamento. Só que eu ia aumentando o custo e não ia olhando pra isso. Com certeza. Então eu tava cego, porque eu não tava olhando pra minha parte financeira da maneira correta. Sim, verdade. E aí o que eu trago pra você, assim, que é muito claro, é que às vezes os empresários olham pro faturamento, então, tipo assim, às vezes o cara chega lá e fala pra mim, eu faturo 5 milhões, tenho 100 funcionários, legal. Eu falei, e aí, beleza, quanto você lucra? Aí o cara trava, tipo, cara, não sei, assim, não, pô, peraí, mas quanto você lucra? Porque às vezes o cara dobra o tamanho da empresa, dobra o tamanho da dor de cabeça, às vezes ganha menos dinheiro do que ele ganhava antes, cara. Então, menos dinheiro que ele ganhava antes, mais dor de cabeça, mais trabalho, porque ele não tá olhando pro jeito certo. E hoje a gente vai aprender bastante sobre isso. E a gente vai treinar o quê, Kaique, hoje? Ombro, né? Ombro. Só que é o seguinte, eu acompanho esse cara nas redes sociais, ele tá treinando pesado, entendeu? Ele tá treinando pesado, jogou a Havaiana dele no lixo, então o cara é brabo, macho alfa. Geralmente a gente vem pra resenha, pra trocar ideia, mas, cara, o cara já é bonitão, já tem Camaro, ganha bem. Só não é amarelo, mano. Só não é amarelo. Pelo menos no treino eu não vou deixar esse cara Só que é o seguinte, mim, galera, é o seguinte, ele vai contar a história dele hoje, minha esposa trabalhou com ele quando ela trabalhava numa contabilidade que ele trabalhava lá, e pelo que eu entendi, a gente vai descobrir hoje que ele fez pra melhorar essa lata aqui, porque eu sei que não era bem assim, não. Será que tem harmonização facial? Será que tem monjada? A gente vai descobrir aí. Vai, vamos lá. Cara, e conta pra gente um pouco dessa história. Como é que foi sua história de sair de CLT, né? Trabalhar em um lugar pra começar a trabalhar pra você mesmo? Cara, de forma muito simples, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fui menor aprendiz do Walmart. Lá dentro do Walmart, eu tive a oportunidade de se interessar mais por essa área financeira, administrativa. Então, os menores aprendizes, eles queriam ficar fazendo reposição de produto, coisa que era mais fácil. Não, eu queria entender realmente dessa parte que eu já gostava, que era a parte fiscal. Então, eu trabalhava no recebimento lá. Então, lá eu comecei a entender de fiscal. E aí, quando eu saí de lá, de menor aprendiz, tem até uma história legal. Quando eu saí de menor aprendiz, um dos chefes meu lá, ele ficou internado, etc. Não ficou, tinha impossibilidade de conseguir comunicação com ele. E o pessoal, não tinha o que fazer. E mesmo meu contrato sendo encerrado, eles me chamaram de volta lá pra ficar uns 2, 3 dias pra ajudar eles. De forma até informal, né? Porque eu não poderia, porque eu era menor aprendiz. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar no escritório, até que a minha esposa Dani trabalhava. Eu acho que eu tinha 16 anos. Caramba. E lá, com 16, 17 anos, eu já era, líder lá. Tudo eu aprendi lá. Como se diz, eu sempre digo que acho que muito da visão que eu tenho hoje eu devo ao patrão que eu tinha lá, que era o Cineri na época, que ele tinha uma visão bem diferente para a época, né? E de lá para cá eu decidi trabalhar em outros lugares e
eu acho que com 19 anos eu decidi montar meu escritório. 19 anos já? Eu nem era contador e eu tinha um escritório de contabilidade. Não, é isso. Cara, eu falo... Eu até postei, né, que hoje tá todo mundo falando do Toguro lá, né, não sei se você tá acompanhando, mas ele foi contratado como head de marketing da CIMED. Sim. Então, um cara que não tem um diploma de marketing, contratado por uma grande empresa de marketing, porque é o seguinte, o que conta é os fazedores, né, os mais ousados, quem arrisca mais, quem testa mais, quem valida mais. É verdade. É que nem você nem tinha o diploma e já tinha o escritório de contabilidade. E em tese, assim, se a gente for observar, nem poderia, porque você precisa ter o CRC para assinar. E aí eu ia fazendo... Meu pai era contador, tal, assinava, mas tinha vez que o cliente dizia, assina tal documento. Rodolfo, você não pode assinar? Eu falei, não, cara, ainda não saiu, tal, mas eu tava estudando, né? Aí depois que saiu, ficou tudo certo. Legal. E aí, cara, a gente vem desde... A gente tem 13 anos de escritório hoje, e eu posso dizer que eu acho que os 7 primeiros anos assim, a gente ficou muito acomodado. Porque, tipo assim, eu era CLT, sei lá, ganhava na época lá um bom salário, vamos falar no salário de hoje, sei lá, ganhava 5, 6 mil, era um bom salário. E aí eu saio pra trabalhar pra mim mesmo e começo a ganhar 6, 7. Então, tipo assim, pô, já tô ganhando um pouquinho a mais do que eu já ganhava. E melhorou o estilo de vida, entre aspas, né? Hoje o negócio é meu. Às vezes chegava no escritório 10 horas da manhã, tipo, uma cabeça totalmente, assim, como se diz, de comodismo, né? E aí... 7 anos você viu assim? 7 anos, cara. E aí teve um momento que foi uma virada de chave que eu falei, pô, eu preciso mudar a realidade da minha vida. Eu já tinha meu carro, já tinha comprado apartamento, tudo mais. Já era casado nessa época? Já era casado. Cara, eu tô com a minha esposa, a Nádia, faz 13 a 14 anos que a gente tá, desde quando a gente namora. 13 a 14 anos. Aí eu tenho 2 filhos, que é o Diogo, que é o mais novo, que fez 3 anos, e eu tenho o Cadu, de 6 anos. Legal. E, cara, eu falo que é meu hobby hoje, eu sou um cara sem hobby, né? Eu sou CAC, mas eu quase não vou atirar. Eu tenho carro, mas eu só ando normal mesmo, eu não fico correndo, assim, absurdamente, assim, direto. Então eu não tenho muito hobby, eu falo que o meu hobby é ficar com a minha família no final de semana, cara. Eu investi na minha casa pra ficar com a minha família no final de semana. Eu falo bastante sobre relacionamento, né, casamento, porque a mulher muda a vida do cara. Eu também tô com a minha esposa, sei lá, desde os meus 18, 17 anos que a gente tá junto, hoje eu tenho 34. Sim. E como a galera fala que eu fui danificado, né, porque o nome dela é Dani. Eu fui danificado, mas, cara, pra quem tá pensando, ainda mais hoje, né, que tem muita comparação, então a galera olha na internet, o cara andando de carro, não sei o que, e quer essa vida, e acha que às vezes um relacionamento sério vai atrapalhar. Me fala a sua visão sobre isso. Como a escolha da esposa e de formar uma família muda a mentalidade e pode ajudar o cara a prosperar mais. Eu tenho uma visão que pode ser dos dois lados, né? A escolha pode ser tão positiva quanto pode ser muito negativa. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa que... Eu lembro que o que mudou a minha cabeça quando eu conheci minha esposa foi que ela trabalhava, os pais dela moravam em Minas já, e ela era, como se diz, ela recebia o dinheiro do trabalho dela e não pedia nada pros pais delas. Tipo assim, não, eu não quero atrapalhar meus pais porque eu moro aqui sozinha, etc. Mas muitos filhos poderiam ficar pedindo dinheiro pro pai, etc. Então eu já vi aquela diferença nela nesse ponto. Cara, a minha esposa, ela é uma pessoa muito simples, então no sentido do que eu também sou uma pessoa muito simples. Não é porque hoje eu tenho uma condição financeira melhor, por exemplo, eu não ligo pra restaurante, cara. Sal gastronomia, acho que não vou bem, essas coisas pesou, né? Quando eu posto lá as coisas lá, às vezes eu tô comendo arroz com ovo, não sei o quê, eu falo, feliz no simples. Eu vejo lá. Isso dá bastante engajamento, porque as pessoas que têm uma boa condição, falam, cara, eu como isso também no dia a dia, cara. A vida real é essa. Exato, então assim, eu acho que se você for solteiro, você vai ter distração, que é balada, cada dia sair com uma mulher, entendeu? Energia, tem toda essa questão, cara. Sim. Então eu vejo que o casamento, pra mim, eu costumo dizer, é uma coisa muito leve, eu consigo levar de forma muito leve, porque a gente tem um bom diálogo também. Eu falo, cara, Satanás quer destruir os casamentos, porque ele quer destruir o papel do homem, quer ter família, ter filhos, cuidar de casa, a responsabilidade é isso. E às vezes a galera fica muito se comparando, porque a internet é comparação o tempo todo. Então ele começa a olhar assim, os problemas que ele tem em casa e fala assim, putz, mas se eu tivesse com aquela menina, seria melhor, porque ele só tá vendo. A parte feliz. Mas os problemas tem aqui, os problemas tem lá. Se você encontrar uma pessoa certa, fazer alinhamento. E a gente vê, cara, como que escolher a pessoa certa. Faz a diferença. E outra, vai te deixar ou mais feliz ou mais triste. A decisão do casamento é uma das decisões mais importantes. Inclusive é um padrão que a gente até percebe, né? Quando a gente veio fazer aqui o nosso primeiro treino B2B, a gente veio e treinou com o Rodolfo, que é um dos donos aqui da fábrica de Monstro. Ele até ficou me zoando, na época tava solteiro, né? Começou a namorar por causa desse podcast aqui, ó. O Rodolfo falou na minha cabeça o podcast inteiro, cara. Falou, cara, a mulher muda o homem. E realmente, cara, hoje em dia eu tô namorando e, tipo assim, cara, a distração é totalmente diferente. Com certeza. A cabeça, a projeção de futuro é totalmente diferente. Com certeza. E daí eu acho que, principalmente agora, né, que namorando depois de mais maduro, você dá pra entender que, pô, depende de mim, cara. Depende de mim, o futuro, assim, você veste aquela armadura, tipo, pô, preciso fazer se virar, porque agora não tem uma mulher, né, pô.
Ô, Kaique, deixa eu te perguntar. Agora que você é um homem sério, tá namorando, você não vai pedir a Ana em casamento, não? Tem que pedir namoro ainda. Tem que pedir namoro? Mas deixa eu te falar, quando for pedir ela em casamento, vai lá no nosso patrocinador oficial desse episódio, Matheus Joias. Cara, lá você encontra as principais peças, alianças, anel solitário, anel de formatura. O que você precisar, você acessa lá no site. Tem todas as opções disponíveis com material de qualidade. Se vier do B2B, tem desconto? Tem desconto no B2B. Vai lá e fala assim, ó, vindo do treino do B2B, com certeza você vai ter desconto. E ó, quando você for fazer a aliança dela, vai lá que eles fazem alianças diferentes. Quem sabe você não coloca um símbolo. Não, vou lá. Coloca agora. assim, ó, Vou agora. Durateston, Não, vou lá agora, Durateston. vou lá Escreve agora. lá na aliança, tá bom? Ó, me corrija aqui, viu? Se eu estiver errado. Ele é o nosso personal. É o nosso personal. Não tem crefe. Não tem crefe, mas É sabor crefe. chuta quantos anos que ele tem? Sabor crefe. Quantos anos que ele tem? Você acha? Pela Ah, lata. vou chutar uns 26, assim. Aí, 22. Tem 22, 23, tá vendo? Rapaz, então, ou seja, ele não tem crefe. Pode mas- dobrar um pouquinho. Crefe, mas ele tem bastante Isso. coisa aqui nesse Não precisa corpinho. esticar, não. Só isso. Sim? Beleza. Só Cara, e trazer, você- ó. Você falou Não pra precisa mim, esticar, só traz assim, ó. Curva e traz. Aí, sim? boa. Ah, beleza. você falou pra mim que ficou 7 anos acomodado. E o que virou a sua chavinha? Falou, não, agora vamos escalar o negócio, vamos crescer. O que mudou? Cara, acho que quando a gente completou 7 anos, eu decidi fazer algum tipo de mentoria. Ah, E lá eu comecei a entrar um pouco mais nessa parte de inteligência emocional. O que eu costumo dizer, cara? A questão do... O pessoal brinca muito com a questão do coach, né? Mas, cara, eu vejo que é importante, cara, a questão do coach. O papel do mentor, né? Porque eu comecei a ter uma inteligência emocional maior. Por que eu não queria, às vezes, crescer a minha empresa? Porque eu tinha problema de gestão de pessoas. E aí eu pensava assim, cara, pô, eu vou contratar uma pessoa para fazer o que eu faço e daqui a pouco essa pessoa começa a faltar, ou seja, todos os problemas que a pessoa tem no dia a dia. Só que muitas vezes eu não tinha inteligência emocional de lidar com o colaborador, de ensinar, de treinar, que é uma coisa básica. Você que está assistindo o podcast, você vai entender. Você é empresário, que aí está treinando as pessoas da sua empresa. Se você não treinar, Não tem como. não vai adiantar. Então lá eu tive essa virada de chave, entendeu? De, cara, então realmente o problema não são as pessoas, o problema é realmente que hoje eu não estou focado em ser um líder, em tipo, gestor. treinar as pessoas, um gestor de verdade. E aí foi quando a gente começou também a ter mais essa visão comercial. Porque o mercado contábil antigamente, hoje mudou muito. Era muito uma visão de tipo assim, vai vindo clientes aqui... É um mercado muito antigo, tradicional. Isso. Geralmente a indicação é o cara, o pai dele foi seu contador, Exato. já trouxe ele, ninguém muda nada. E é tipo assim, cara, tem uma coisa que é até engraçada. A maioria dos nossos clientes, eles não são da nossa região aqui, São José, Jacareí, Taubaté. Eles são, cara, de São Paulo, Alphaville, Sorocaba, etc. Então, o que eu comecei a entender? Que a gente só ficava tentando prospectar aqui. Não, o que eu consigo fazer diferente? Então, comecei a ir mais eventos em São Paulo, etc. E começou a vir cliente, cara. A gente começou, acho que teve um certo ano que a gente começou a fazer tráfego pago e vinha, tipo, 11, 12 clientes por mês só de tráfego pago. Legal, velho, legal. Que era um começo que não custava tão caro, então a gente focou muito naquilo que a gente era bom, que era o tributário. Então, tipo assim, não sei o quê, pô, eu quero solução. Você quer solução? Sim, aí eu brinco com o meu cliente o seguinte, às vezes ele paga 3 mil pro contador dele, eu falo, você quer ser lucro real? Aqui é 8. O cara, pô, eu pago 3, vou pagar 8 pro cara. Eu falo pra ele, mas você vai economizar 35 de imposto por mês, 40 de imposto por mês. Você gosta mais do Lula ou de mim? Eu falo pra ele, brincando. Aí o cliente começa a dar risada. Mas são essas coisas, cara, que mudam, cara. Cara, legal. É isso que você falou, é importante, né? Uma das primeiras coisas que o empresário que vai fazer ele escalar, primeiro, entender, ter a mentalidade certa, porque ele precisa treinar, ele precisa gerir time, senão ele não consegue. A gente tá aqui 11 horas da manhã na academia. Com certeza. Se a gente não tivesse um time estruturado que rode sozinho, a gente é impossível. A maioria da galera vira CLT do próprio negócio. Verdade. Só mudou o nome, mas ele tá se ferrando mais, porque ele não entendeu essa visão. E criar uma maquininha de vendas, né? Aí lá a gente, no nosso processo, a gente tem alguns canais de aquisição. Então o primeiro, que é o mais conhecido, que é o que você comentou, que é o tráfego pago. Cara, ele te dá previsibilidade. Lógico que hoje em dia o custo de aquisição de cliente está ficando cada vez mais caro, mas ele é uma máquina que você consegue montar de vendas. Depois a gente trabalha lá, o indicação estruturada. Então a gente cria meios para que não só a indicação venha sozinho, mas como eu posso bonificar esse cliente, como que eu posso fazer com que o meu cliente lembre de me indicar. Depois a gente tem prospecção ativa, que é onde a gente faz lista de clientes, a gente prospecta, faz ligação, é um outro canal. Depois a gente tem social selling. Cara, isso tem funcionado muito. Pega essa chave aqui. Social selling é o quê? Todo mundo que te segue, todo mundo seguiu lá o seu Instagram, curtiu uma foto sua, comentou, esse cara tá levantando uma mão. Tipo, gostei desse cara. Qual que é o meu papel? O que meu time comercial faz? Todo mundo que me segue lá no nosso perfil ou comenta e tal, o time comercial já entra no Instagram do cara e vê se o cara é potencial cliente. Se é, ele já segue e já começa a se relacionar com esse cara. Social selling. E o último, que é a bola da vez agora, é embaixadores. Então eu vou entrar num setor, por exemplo, específico. Cara, eu vou trazer um cara que ele é conhecido para ele ser meu embaixador da marca, eu posso pagar comissão para ele, eu posso transformar ele em sócio no pedaço da empresa, enfim. Esses são 5 canais que funcionam muito bem quando a gente vai montar uma maquininha de vendas, que é o segundo passo se o cara quer romper o faturamento. Uma coisa que é legal que você falou também é participar de eventos, né, cara? Sim.
encontrar pessoas, mudar tipo, ter outras visões, sentir a energia dos caras, ver o que a galera tá pensando. Frequentar lugar melhor, né? Exato. Frequentar melhores lugares. Tipo, cara, o negócio que o Wellington abriu muito minha mente também é esse negócio de barbearia, né, cara? Pô, o barbeiro dele lá conecta ele com vários empresários bons pra caramba e tal. E é um canal de aquisição que eu nunca tinha parado pra pensar. Barbearia, né? Barbearia, cara. Verdade. O próprio Igor virou o Igor, próximo nosso, um parceirão. nosso cliente. Barbeiro que conectou os dois, o cara maior gente boa. Cara, eu fui lá, minha academia mesmo, eu treino aqui, eu treino nas academias que eu vou, lá no Samuel Tico, que é uma pessoa, cara, só empresário lá. Eu me conecto com os caras. Pensa dar uma cotovelada pra trás. Sim? Isso, boa. Aí sim. Bora. Vamos ver. Vamos ver se Essa aqui é 2 sériezinhas só pra dar uma soltada. É só pra dar uma aquecida. Isso é só o começo? Mas assim, o que eu comentei da parte de eventos, né? Hoje a gente tem o privilégio de ser parceiro de um grupo de empresários em Alphaville. Então todos os meses eu tô palestrando para aproximadamente 80 empresários. Cara, eu vi isso, é do 220, né? É, 220. Todo mês a gente tá lá totalmente, como se diz, à disposição dos empresários. A gente palestra lá mais ou menos 1 hora falando sobre tributário e sobre financeiro. Cara, pra gente faz muito sentido. Além de trazer uma excelente visibilidade, né? A gente consegue sempre se conectar com pessoa nova. E não adianta, cara. Todo mundo tem problema tributário, financeiro, entendeu? É uma coisa que é muito difícil não ter. Vou dar um exemplo. Eu tenho cliente de academia. Mas aí você vai ver, às vezes o cara ou tá no Simples Nacional, depois a gente vai falar um pouco sobre regimes tributários, mas ou ele tá no regime ali de Simples Nacional, ou no lucro presumido, porque falaram pra ele que aquele era o melhor regime que tinha. Pô, mas olha o tanto de investimento que tem nessa academia, tem um regime que é lucro real, que é sobre despesas, isso tudo leva em consideração. E aí quando você começa a explicar pro cara, você começa a quebrar a objeção que ele tem. Porque aí você começa a falar, cara, mas eu tenho um cliente que é uma academia, que não, ele tem uma empresa que loca os equipamentos pra academia dele, ele comprou por lá. Então lá ele tem segurança, porque os bens não estão no nome da academia, que é onde tem atividade. Isso aqui gera crédito para a empresa dele principal. Aí o cara começa, não, mas não entendo isso. Por que o cara não entende? Porque o meu ramo de contabilidade, cara, infelizmente, vou falar assim, mais de 80% dos contadores, eles só fazem o básico mesmo. Então, pra mim é bom, cara. Imagina se eu pegasse 400 clientes cobrando R$200, eu, minha esposa e mais 2 pessoas trabalhando. Dá pra ter uma vida top, cara. Entendeu? É isso que eu queria perguntar. Me explica o que a Jenner faz, então, né? Você falou até que você nichou num pedaço específico, porque a visão que a galera tem de contador é isso, que é a mesma visão que eu tinha. E hoje, esse ano, inclusive, a gente tem que conversar depois. Cara, eu preciso mudar minha contabilidade, porque o cara não me orienta, o cara não me dá dica, o cara não me fala o que eu faço. Hoje eu tenho vários negócios que eu rodo, e aí, tipo assim, eu tenho negócios que como eu vou testar MVP, é teste. Sim, com certeza. Eu já não vou abrir um CNPJ pra isso, aí eu tô jogando na minha conta física, isso pode me cagar, vou pagar 27% de imposto. Enfim, cara, o que a Jenner faz hoje? Qual que é o core de vocês? Cara, eu acho que, assim, o maior objetivo nosso quando a gente fala em ser estratégico, né? Qual que é o grande ponto que a gente trabalha? Eu preciso olhar para a empresa do cara com um olhar de empresário, não posso olhar para a empresa do cara só com um olhar de contador. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico, o Grupo 220, que é do Rafael Costa. Pô, se você olhar, parece só uma empresa de treinamentos, sim, entendeu? Corporativos, etc. Não, cara, mas quando eu começo a olhar, existe materiais didáticos, etc. Então, quando a gente começa a falar de e-book, por exemplo, a gente está falando de sair de uma tributação de 17% para 3%, cara, entendeu? E aí, tipo assim, então se eu olhar para a empresa do cara e falar, não, esse cara só dá treinamento, aí eu vou lá e faço o quê? Eu deixo o governo rico, deixo o empresário pobre. Então a diferença que a gente faz é olhar para dentro da empresa do cara e falar, cara, talvez você não é só uma empresa de consulta médica. Então você é um médico, mas você não é só um médico. Você tem produto, sim, mas esse produto seu pode se tornar um e-book, entendeu? São coisas que você vai trilhando, cara. É isso, ó, eu vou usar esse treino B2B hoje como uma consultoria grátis aqui. Com certeza, eu fui, até me tira a dúvida sobre isso. Eu fui num evento agora em São Paulo, lá das agências, cara fatura milhões, e eles falaram exatamente sobre essa estratégia, transformar um produto em produto de educação, de e-book, mais serviço. Mas como é que a gente faz isso? Tipo, eu crio um produto, mas eu vendo... Como é que é a estratégia? Porque o segredo né? Você vai até comentar sobre isso, mas tipo, cara, eu não quero sonegar imposto, eu só não quero pagar desnecessariamente. Eu acho que o ponto que é mais importante é o quê? Isso tem que ser bem estruturado, porque existem grandes players do mercado que a gente conhece ali, de Alphaville, etc., que tomaram autuações porque simplesmente pegaram e emitiram nota como se tudo fosse um livro. Imagina você chegar num curso de um livro que custa R$30 mil. Faz sentido um livro custar R$30 mil? Só se for nem a Bíblia esse valor. Exato. Então, é esse ponto que eu trago. E aí, o que acontece, cara? Existe toda uma estruturação. Tem que ter realmente, o assunto ele tem que seguir como se fosse um cronograma de um livro, ele tem que ter sumário, ele tem que ter um registro numa biblioteca nacional. E aí, essa galera que faz
da Não, cabeça, faz tira as coisas do sovaco, a gente brinca. O cara tira do sovaco. Ah, não, vou emitir nota aqui como e-book e tá tudo certo. Não, não é assim. Existe toda uma estruturação do porquê que aquilo é um e-book. Do porquê que aquilo talvez corresponde a 53% do faturamento do cara. Entendeu? Então, tem toda essa trilha. Qual que é o nicho que você acha que mais comete erro tributário, assim, das empresas no Brasil? Cara, ser bem sério pra você, eu acho que todos cometem bastante erro, mas eu vejo que os comerciantes são os que mais cometem erro. Quando chega um muito lead, por produto, exemplo, quando chega um lead pra você, o cara fala, eu sou empresário dessa área. Você fala assim, o Armo. Sou comércio. Fala, certeza que tem problema. Por quê, cara? A margem do cara é baixa. Entendi. Então o cara faz de tudo pra tentar pagar o mínimo possível. Aí ele troca os pés pelas mãos. Entendeu? Agora o serviço, cara, às vezes é mais tranquilo porque o cara tem uma lucratividade maior. Sim. E aí, se estiver muito pesado, você fala. Muito bom. Não vai acelerar mais não, Kaique, vai com calma. Não, eu vou puxar Vai com calma que eu já treinei hoje de manhã. Não, eu não Vai com treinei. calma que eu sou puro, velho. Vou treinar de verdade. Isso aí a gente vai descobrir logo mais, hein? O que ele falou? Será? Ele Eu sou falou que ele é puro. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó, aí sim, hein? Era só aquecimento, cara, já estão Não, eu não vou subir. Calma. Calma, Kaique, a gente tá aqui pra conversar. Verdade. E treinar ao mesmo tempo. Ah, não, os caras tá faturando mais que eu, pelo menos no treino eu tenho que ganhar, velho. A gente tem que... Deu. Só um... Pode guardar essa repetição aí pra não subir carga. guardar a repetição. Quanto que você faz geralmente? Ah, não vou subir carga não, pode deixar aí. Acho que pode subir um pouquinho só. Pode subir um pouquinho, então vai subir um pouquinho. Eita, Kaique, eu tô gostando, hein? Se ele pediu, pode subir um pouquinho então. 40? Você falou, né? Aí você tava comentando um pouco do que vocês fazem. Então vocês são mais consultivos hoje. Vocês entram no cliente, o que vocês fazem? Vocês fazem um, sei lá, vocês veem como é que é o financeiro, faz um BI, vocês têm, qual que é o produto de vocês hoje da Jenner? Tá, hoje a gente focou muito em criar a gestão da empresa. Então, qual que é o básico da gestão? Hoje em dia, a gente está em 2026, tem empresário que não tem DRE, cara. Então, chega no final do mês, aonde foi o dinheiro, o cara não sabe, ele sabe que entrou e saiu. Então, o ponto que a gente trabalha é realmente de demonstrar para o cara o que está acontecendo com o dinheiro dele. E também, em paralelo a isso, a gente começa a fazer análise tributária. Será que ele está no regime tributário correto? Então, só para a gente contextualizar, no Brasil a gente tem 3 regimes tributários principais. Simples Nacional, que é muito conhecido, e lucro presumido. Esses 2 regimes, você paga um percentual sobre o faturamento. Então vamos imaginar o seguinte, faturei 100 mil, vamos dizer que a alíquota seja 10%, não importa se deu lucro ou prejuízo na sua empresa, você vai pagar 10% do seu faturamento. E isso é o quê, cara? Isso é ruim, porque se a empresa não estiver dando lucro, como que ela Exato. tem Dependendo dinheiro da pra pagar fase da imposto? empresa, ela tem que colocar mais dinheiro, tem que alavancar mais, e às vezes não vai dar certeza. lucro. E aí? Exato. E aí do outro lado tem o lucro real, que no caso é o contrário, é quando a empresa tem um resultado positivo, que ela dá lucro, ela paga impostos. Estou falando de uma forma muito simples porque é bem complexo. E qualquer empresa pode ir para o lucro real? Pode. Qualquer empresa? Sim. Mas por que as empresas não vão para o lucro real? Porque hoje não tem tantas contabilidades que conseguem fazer essa organização da empresa para levar ela para o lucro real. Aí o cara começa, às vezes o contador ele começa a colocar medo no cara. Ele não sabe. Não, lá você vai ter que ser muito mais organizado, lá fiscalização, não sei o que. Cara, tenho mais de 350 empresas de lucro real no meu escritório. Trabalhei em escritório de lucro real, nunca vi a Receita Nada. Federal fiscalizar porque o cara é lucro real. Isso eu nunca vi. Já vi porque às vezes o cara cometeu algum tipo de fraude, contratou um advogado que fazia uma mágica, e isso eu já vi dar problema. Mas de restante, cara, é muito difícil ter problema. Então, e no tanto que as informações estejam consistentes ali, você vai demonstrar os documentos, tá tudo certo. Então, assim, o que eu vejo? O pessoal acaba, às vezes, focando muito em fazer o mais básico. Tô falando até da parte do contador também. E aonde que eu mudei minha cabeça? Cara, beleza, eu não vou competir com o cara que cobra R$500. Eu vou competir com o cara que faz lucro real, etc. Que esse cara que faz lucro real de verdade, que entrega a contabilidade, etc., ele cobra 8, 9, 10. Então lá no escritório tem desde contrato de, sei lá, de R$1.500, que é o mínimo lá mais ou menos. Tem até contrato de 70 mil por mês, 95 mil por mês, entendeu? Legal. Depende muito da demanda da empresa. E lá a gente atende, cara. Tem um cliente que fatura... É isso que eu ia perguntar. Qual que é a média de faturamento dos clientes que você tem de entrada, até pra galera entender que tá, mas tô numa fase de chegar nos casos ou não? Sim, Ainda sou muito pequeno. Não, na verdade, assim, a gente até criou um produto agora. Como que é esse produto? Fala pra gente. Cara, esse produto ele já é um produto mais destinado para empresas menores mesmo. Então, lá existe uma tabela mesmo de honorários. Então, sei lá, uma empresa que fatura até 15 mil por mês hoje vai pagar, sei lá, 499. Ah, tem esse produtinho. Sim. Só que a entrega ela é um pouco diferente, que ela é algo menos consultivo. Claro. Entendeu? Mas, enfim, aí, se a gente for falar, lá no escritório tem cliente que fatura desde 10 mil por mês até a empresa que fatura 70 milhões por mês. Nossa. Então, é bem diversificado. E lá a gente cria células, né? Cada célula atende um tipo de cliente. Pra ter Squares, né? essa personalização. O que eu fiz na minha operação?
eu trabalhava antes com squads, né? Então, é normal que as agências de marketing trabalhem com squads. Então, eles têm lá um videomaker, um gestor de tráfego, um estrategista, um copy e um design dentro de uma operação. E aí, quando eu estava nesse processo de escala, eu comecei a montar vários squads. Então, esse squad atendia uma cartela de cliente e esse squad atendia outra cartela de clientes. Aí, o que eu mudei? E esse é legal pra galera que trabalha com marketing. Ao invés de eu fazer squad, porque qual que era o problema? Eu trazia, sei lá, 20 clientes para esse squad. Só que o videomaker estava lascado, cheio de coisa, o designer cheio de coisa, o copy coçando o dia inteiro, porque ele aguentava 40 clientes, o designer aguentava mais, e aí eu sobrecarregava uns e deixava outros mais tranquilos. Aí a gente trabalha hoje com plataformas, que é o quê? Eu tenho basicamente um estrategista, ele é o diretor das contas. Sim. E aí ele é o que vai atender uma cartela de 15 a 20 clientes. Aí embaixo eu tenho as plataformas, que daí eu tenho uma plataforma de design, uma plataforma de videomaker, uma de gestor de tráfego, e eles servem ao estrategista, e aí eu coloquei uma base de produção. Hoje, tudo que acontece, o estrategista, por exemplo, o Kaique é um estrategista, então tudo que acontece que ele precisa, ele manda para essa gestora de projeto, que ela faz a fila do que cada um vai fazer. Legal. Então, se eu precisar de mais um videomaker, eu contrato, eu não preciso contratar mais 5, Entendi. que era a base que eu tinha Porque aí depois. você ia ter mais um, depois copy lá, que talvez... Então, que não estava fazendo nada, Sim, com e certeza. aí, né... Não, e essa organização de processo, acho que o melhor que a gente consegue observar é que tá todo mundo produzindo. Todo mundo produzindo. Todo mundo produzindo. Na mesma frequência ali, na mesma quantidade. Essa é a sacada. entendi. Você falou do lucro presumido? Aham. Quanto que é o faturamento do cara para ele migrar, né? Porque você vai falar um cara de 10 mil, ele não vai virar lucro presumido, ou vai também, não sei. Cara, assim, o presumido pode ser que um cara de 10 mil, ele até faça o presumido. O lucro real, que é o mais... O lucro mais real, burocrático, desculpa, confundi. Cara, eu tenho empresa lá que fatura 90 mil reais por mês e tá no lucro real, entendeu? Então, assim, não é muito a questão de quanto fatura, mas sim, eu acho que é uma questão mais de estudo. Se eu fiz um estudo, talvez pro cara de 90 mil reais, de 90 mil por mês economizar 7 mil faz uma puta diferença pra ele. Não, Entendeu? caramba. Então, assim, é muito mais pela questão do quanto ele vai poder economizar, entendeu? Mas é tudo estudo, cara. E aí, por exemplo, se eu for contratar o seu serviço, a gente vai falar bastante do seu produto, cara, que eu quero... Esse podcast é focado em empresários, então essa é uma dor que os caras têm. Os caras têm duas dores, impostos e vendas. Então a gente tá aqui com a dupla, galera, que vai te ajudar no seu processo aí. Você quer vender mais, fala comigo. Você quer economizar impostos, fala com ele. Quando o cara tá nessa fase aí, que a gente comentou, né? Putz, o cara vai mudar de lucro real. Tá difícil aqui, agora tá indo. Vamos lá. Vai fazer mais uma? Vamos fazer mais um. Vai lá, vai, bora. Travou. Boa. Aí. Pode soltar. Beleza. Aí, ó. Esse que eu gosto. Quem sabe faz ao vivo. Eita! Aqui, Eu vou falar personal. aqui na fábrica coisa você solta. Aqui não é aquelas academias que você tá acostumado, não. Não, aqui você pode soltar, você pode gritar, entendeu? Tem a área kids ali pra você trazer seu filho. Inclusive, a Fábrica de Monstros aqui é nosso patrocinador oficial legal, do treino B2B, cara. Então, todos os nossos episódios são aqui, a gente conhece a estrutura, vários empresários frequentam aqui. Posso dizer que eu acho que é a melhor estrutura que eu já vi aqui na região. Não, tá vendo? Melhor estrutura, cara, melhor estrutura. E aqui um negócio que é bem legal também, hoje tá quente pra caramba, cara, mas aqui tá de boa. Aqui é o ar-condicionado no talo. As outras verdade. academias não tem ar-condicionado. Aqui, ó, ar-condicionado no talo. Os caras deixam sempre com ar-condicionado, que é uma dor que a galera tem, né, dentro demais. desse processo. O que muda pro cara quando ele vai mudar? Sistema tributário. Por exemplo, eu tava pagando lá, que eles falaram, uma alíquota de 10%. Depois eu pagando sobre o lucro. É que assim. Vamos pegar esse cara que você deu exemplo aí de 100 mil reais de faturamento no mês. O cara tem um. Aí depende muito. Tudo depende. Vamos dizer assim, um exemplo, ó. Vamos dizer que ele tá pagando 10% sobre o faturamento dele, então ele tá pagando 10 mil. Só que vamos dizer que enquanto ele tá faturando. Vamos dizer que ele tá faturando 100 mil, paga 10 mil. Mas enquanto ele tá faturando 100 mil, às vezes ele não lucra tanto assim. Sim. E aí quando eu faço uma análise de lucro real, que é o que a gente tá falando, eu começo a ver o quê? Quanto que tá dando de lucro nessa empresa? Sei lá, de 100 mil, 3 mil de lucro. Então se eu pagar um imposto em cima de 3 mil, é muito diferente de eu pagar 10 em cima de 100. Aí eu já falo pra ele, cara, vou te mostrar aqui o que é isso que eu tenho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que o cara pode fazer? Ele pode contratar um planejamento tributário, que é um serviço antes de me contratar mensalmente. Em 2 meses eu faço planejamento tributário da empresa dele e entrego exatamente o que aconteceria. O que eu mostro pra ele? Tipo assim, em 2025, se você não fosse do lucro presumido e fosse do real, você teria economizado 750 mil reais. É isso que eu mostro pra ele. Eu pego o ano passado dele que o contador dele fez, o ano inteiro, e mostro pra ele quanto que seria. Entendeu? Mas os caras devem te amar. Não tem como os caras não fechar, os caras só precisam te conhecer. Exato. Porque você mostra, você não vai ter risco. Deixa eu só te mostrar o que você teria economizado. É tipo isso mesmo, entendeu? E aí o cara toma a decisão, porque qual que é um grande problema que tem na nossa área também? A galera mistura comércio com serviço, cara. Isso não é bom. Porque, pensa comigo, qual que tem maior lucratividade? Comércio e serviço, que costuma ter maior lucratividade, Serviço. né? Serviço. Então, quando eu junto os dois, quando eu olho o lucro final da empresa, ele fica mesclado. Ele não fica nem baixo
nem alto, ele fica mediano. E aí, no lucro real, isso não compensa. Então, quando eu pego a empresa desse cara e falo assim, amiga, é o seguinte, agora você vende, vamos dizer que a gente instala aqui piso. Então, agora você vende o piso para essa empresa no lucro real, porque a lucratividade é baixa, e a mão de obra, que é a lucratividade alta, você vai ter para outra empresa, que é lucro presumido ao lucro real. Então, eu divido o faturamento do cara, ele tributa só em cima do serviço, e aquele comércio que ele tributava tudo em cima antes, ele paga quase zero. Nossa, que sacada. Então, tipo assim, cara, o cara não enxerga isso, cara. Caramba, cara, Entendeu? que da hora, que da hora. E Interessantíssimo. o cenário político influencia muito no seu produto também, né? Cara, Porque demais. O cenário político, ele É. influencia totalmente em cima dos impostos e é onde você entra. A gente tá numa época que a vida inteira aí, né, vamos dizer, a distribuição de lucro foi isenta. Então, se o cara... Então, o que mudou agora? Fala pra gente aí, o que vai mudar esse ano aqui? Essa galera aí que tá querendo pegar nosso dinheiro. Por favor, vote consciente, tá? Eu não vou falar nem pra quem que você vai votar, mas na hora que você for clicar lá com a mão direita, vote consciente, porque senão agora o cara quer comer todo o nosso dinheiro. Não, com certeza. O que mudou, cara? Porque todo mundo tá falando e eu não é minha praia. Eu sempre tô olhando vendas. Aí todo mundo tá falando, toma cuidado, agora vai acontecer isso. E eu tô lá assim, lá. Pra que, cara, assim, pra quem faz mais de 50 mil de distribuição de lucro por mês, que o empresário, ele abriu uma empresa, talvez pra ganhar muito mais dinheiro. 50 mil, né? Claro. E aí o que acontece? Quem tira mais de 50 mil por mês tem uma retenção, uma tributação de 10%, automática. Então, o que está acontecendo? Isso nunca teve. Porque pensa comigo o seguinte, ó. Quando eu sou empresário, quando eu estou comprando um produto seu para revender, eu já estou pagando imposto. Já. E aí, quando eu vendo, eu pago imposto de novo. Entendeu? E aí, a distribuição de lucro, que sempre foi isenta porque eu já paguei imposto pela empresa, agora eu pago imposto de novo. E aí, qual que é o problema? Depois que eu pego a minha distribuição de lucro, pensa comigo, talvez nunca pensa nisso. Depois que eu pego a minha distribuição de lucro, que eu comprei um produto tributado para revender, tributado, e depois tirar meu lucro tributado, eu pego o meu dinheiro, compro uma casa. Aí eu pago IPTU. Ah, não. Aí eu compro um carro, aí eu pago IPVA. Entendeu? E aí, se eu decidir morrer, eu vou ter que pagar ITCMD ainda. Então, assim, o ponto que... Não posso nem morrer, não posso morrer. Então, o ponto que eu trago é, com essa mudança que teve, cara, a partir do momento que você retirar mais de 50 mil por mês, tem essa retenção de 10%. E se no ano ultrapassar 1.200.000, é 10% que você paga sobre tudo. Sobre tudo? Sobre tudo. 1.200.000 de retirada. De retirada. Você paga sobre tudo, entendeu? Então é isso que eu falo, cara. O grande problema que a gente está tendo nesse momento é que a gente tem, infelizmente, tem um governo de esquerda que ele Vai fazer agora? gasta muito e não quer cortar. Cara, pensa assim na sua casa. Se na sua casa você começar a gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer? Não. Você tem que cortar. Tem que cortar os gastos, É né? diferente, porque você não tem pra onde ir, você não tem pra onde fugir. Entendeu? E como o governo não consegue gerar mais receita para ele, ele prefere cobrar tributo, que a receita do governo é o tributo. Aí ele prefere que a gente gaste menos, ele pega o dinheiro lá. E aí, quando ele traz uma ação assim, você que ganha até 5 mil, você não paga mais imposto de renda. É uma ação totalmente populista, cara. Por quê? Se ele tirou do CLT e passou pro empresário, o empresário vai fazer o quê? Vai botar lá na ponta. Então o arroz vai ficar mais caro. Só você viu quanto que foi a gasolina de dezembro para janeiro, você viu quanto que custou a gasolina. O básico que a galera não pensa. O empresário vai ter menos grana, vai ter que tirar time. Vai ter que excluir time. Aí o cara da ponta perdeu o emprego. Perdeu o emprego. E aí vai falar, nossa, que empresário maldoso, tá querendo ser. Não, cara, é porque a empresa tem que ir lá lucro, não tem o que fazer, velho. É porque o empresário faz conta, o governo não faz conta. Essa que é a diferença, entendeu? Então, eu vejo que a gente tem um momento muito crítico para os empresários, que é um governo que quer tributar tudo que for possível. E a galera perguntou aqui nas perguntas que eu abri hoje, com relação ao Paraguai. E pra mim, Paraguai é só pra trazer Monjaro mesmo. Ou trazer Lander, né, Kaique? Kaique é fogo, velho. Kaique é fogo. Nossa, me ajuda a levantar isso aqui. Vai. Esse outro aqui, ó. Vem. Não, mas levanta. Joga ele com o joelho, joga ele com o joelho. Não vai dar pra jogar no joelho. Joga com o joelho, confia. Não vai dar pra eu pegar aqui. Pega Confia, ali. pô. É que eu não tô conseguindo jogar. Ó, coloca ele na ponta do joelho, ó. Vou ensinar o seu. Eu só sei fazer isso aqui no peito. Vocês cortam essas partes assim, que não é falha, não? Não, aqui é pra aparecer mesmo. Os caras vão me humilhar. Aí, Posso soltar? Mas, cara, Pode. a questão do Paraguai, existe uma Qualquer coisa distorção, pode jogar, tá? porque a internet, ela mostra muita facilidade que não existe. O Paraguai, ele realmente é excelente para empresas industriais, que importam matéria-prima e fazem confecções, fazem industrialização. Para isso é excelente. Agora essa história de o pessoal falar, abre uma conta no Paraguai, que você usa o Pix do Brasil. Cara, isso aí é coisa de brasileiro, cara. Essa aí é... É aqueles advogados que faz o vídeo zoando, já viu? Tipo, se eu fosse você, eu não faria. Tipo, é engraçado, O cara me perguntou isso, mas eu não vou falar que você vai fazer isso. Então, tipo assim, é uma sátira. E aí o que que acontece? Os meus clientes bobão que mandam mensagem pra mim, cara. Você é meio pelo amor de Deus, cara. Você acha que fosse tão fácil assim, entendeu? É foda, cara.
É osso, cara, é osso. Mas uns lander vindo do Paraguai pode, né? Não, depende. Os Depende. caras passam pela água, né? A água é natural, a água que vai trazendo. Os caras jogam no rio, os caras estavam passando com um monjado dentro da garrafa de Stanley, com cheio de gelo, mano. A gente tá tomando água, velho. Nossa, não é possível, velho. Os caras... Caramba, então é assim? Os caras é fogo, velho. Os caras é fogo. O cara passa com aquela Stanley de 2,5 litros, né? 2,5 litros com 5 monjados lá dentro. Ai. Cara, e você pesava quanto que você falou? Puta, cara. Nem lembro, era eu Perdeu uns 30 quilos. Eu tinha que ir na Tamoios ali pesar, mano. Tô zoando. Nossa, tá pesadinho. Vamos. Bora. Mas eu pesava uns... Já pesei uns 137. Caramba, velho. E o que foi mudar? Que hora que foi que você falou assim, tô um gordão? Meu Deus do céu. Acho que sempre, né, cara? Mas eu nunca conseguia vencer, não. Deu, pode soltar. Mas eu venho emagrecendo há mais ou menos uns 5 anos. 5 anos? É. Legal. E aí eu faço acompanhamento, né? Eu passo no... Passou no endócrino e tudo? Passo no Dr. Danilo Ribeiro, militar ali do Pátio das Américas. Conheço. Ele... Quando eu cheguei nele, eu devia ter mais ou menos... Eu tava com 137, eu fui perdendo quilos, né? Quando eu cheguei nele, eu devia ter uns 118, mais ou menos. Aí eu continuei emagrecendo, entendeu? E eu comecei a pegar pra treinar. Hoje eu devo treinar direto uns 2 anos e meio, mais ou menos. Treinava todo dia, cara. E aí, depois chegou uma hora que travou. Aí eu tive que tomar uma canetinha, né, velho? Não tem jeito, não tem Mas jeito. aí, depois que eu tomei... Que eu acho que eu Você fiz... chegou a fazer reposição hormonal ou só a Faço. canetinha? Faz reposição hormonal. Faço. Então não tá puro, se for que tá puro. zoando. É uma brincadeira, cara. É só pra gerar sabor essas- puro. Como creatina. Sabor sabor puro. puro. Já vi que fez clareamento dos dentes, entendeu? Já tem alinhamento na barra. lente. Lente. Não, mas o cara vai pra Alphaville, né? Ele tem que estar. Realmente, eu tenho uma clínica, pessoal. Qual lá, que é? É a Clínica Doutora Raíza, que fica no Costa Norte, ali no Aquários. Eu e o Ricardo somos sócios dessa clínica Legal. também. Lá que eu fiz minhas lentes, minhas facetas. Não, tá boa, ficou perfeito. Não, é perfeito. Ficou Tem perfeito. desconto? Tem desconto? Tem desconto? Tem desconto, só Ó, vez do manda podcast. mensagem aqui pra Manda gente. mensagem, fala, vem do treino B2B. E você viu que mudou muita coisa depois que você começou a cuidar do corpo? O que mudou na sua vida de fato, assim? Porque tem muita gente, é que hoje tá mais na moda, né? Mas a galera esquece que o empresário precisa cuidar do corpo. Ele precisa... Com certeza. O que isso mudou na sua vida como um empresário depois que você começou a mudar o corpo? Eu acho que é a disposição, né? A disposição mesmo. Por exemplo, antigamente, até mesmo antes de fazer a reposição hormonal, putz, a minha vida era uma merda, cara. Você, tipo assim, você trabalha e sobrevive. Fica assim, né? Cansado, velho. Você trabalha e sobrevive, né? Hoje, tipo, parece coisa de louco, né? Mas você acordar às vezes num sábado, num domingo e treinar, o povo acha que você é louco, né? Então, Mas é uma coisa normal, né, cara? vicia, né, cara? Mas, assim, mudou muito, cara. Mudou muito a minha mentalidade. Beleza, você tem dinheiro, tem carro, tem não sei o quê. Beleza, não tiver saúde, não vai adiantar nada, cara. Tem 2 filhos que são maravilhosos, têm energia absurda. Eu jogo bola com meus filhos todos os dias, cara. Se não é no campo, lá no condomínio, é na sala de casa, enfim. Deixa quebrar os trem lá, depois vai ver. Aí não tá nem aí, cara. Então, é ter essa disposição. E eu acho que se cuidar também é muito importante, cara. Eu tinha os dentes mais separados, né? Então, você vai comunicar é diferente, cara. E depois que eu coloquei as lentes, no primeiro momento quando você coloca, você aí estranha. Mas passa 4, 5 dias, você fala, cara, como que eu fiquei esse tempo todo sem isso aqui? Exato, velho. É tipo a cirurgia do óculos, quando você usa óculos. Realmente é uma coisa muito diferente, cara. Disposição, autoestima. Você acha que te ajudou nos negócios a vender mais? Você acha que isso... Com certeza. Subiu o ticket, né? Eu acho que a imagem Cara, conta muito. E assim, a gente tem uma brincadeira lá, né? Vendedor gordo vende menos. Vendedor gordo vende menos. Mas tá é vendo, verdade, Felipe? pessoal. Eu tô falando aqui, ó. Vou falar pra vocês, ó. Vendedor gordo vende menos. Cara. Vende menos. O cara Vende não passa... menos. Eu já fui Não passa gordo, credibilidade. 128 Pô, quilos. O cara não cuida do corpo, vai cuidar da porra da minha empresa? Exato, Entendeu? exato. Então... E uma coisa que você falou que é legal, cara, que você falou de filhos, né? Eu tenho um filho também, Davi, 3 anos. Pra mim, nossa, eu gosto louco, muito, cara. É top demais. A galera geralmente fala assim, cara, eu morro pelo meu filho. Se vier um cara aqui me der um tiro, eu passo na frente, tá? Mas você viveria pelo seu filho também? Com certeza. Você não vai cuidar da sua saúde? Porque o que eu fico pensando agora, você deve pensar é que, cara, eu preciso viver bem, eu preciso estar bem pra ver meu filho crescer, pra brincar com ele, pra jogar bola, pra depois ter um neto e brincar com o neto, ter certeza. energia, tá vivo aqui. Agora não, a galera pensando, não, vou trabalhar, e muitos empresários perdem Sei lá quantos que eu fiz. a infância do filho, cara. É verdade. Perde a infância do filho pensando assim, não, eu tô trazendo prosperidade pra minha casa, aí o cara chega todo dia, meia-noite, não passa tempo com o filho, e depois ele perde o filho. Com certeza. Perde o filho, cara. Eu preferi colocar meu filho numa escola também cristã. Eles estudam na Espírita ali da igreja da cidade. Então, cara, esse mundo que a gente vive hoje, cara. Você acha que eu quero que meu filho estude pra passar na USP? Eu não quero nem fuder. Prefiro que ele faça qualquer outra coisa. Eu também. Não faz A gente tá sentido preparando nenhum, nosso cara. filho pro reino, né, Com cara? certeza, vai sentido. Agora eu vou preparar lá, pelo cara, amor de Deus. Eu vou colocar um filho na USP, cara, hoje em dia. Cara, e a educação cristã
é o principal, cara. Você precisa colocar o seu filho, ensinar ele como que é os caminhos do Senhor, e seu filho faz muito aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Com certeza. Por isso você precisa passar tempo com seu filho. Lá em casa eu até mostrei esses dias, eu montei uma academiazinha lá em casa. E por que eu montei essa academia? Porque eu já treino em 3 lugares, nem precisa treinar em casa. Sim. Só que acontece, chega domingo, Eu vi isso daí. ele vem e fala assim, pai, vamos fazer exercício. Aham. Mas eu não treino, eu fico brincando com ele porque ele precisa me ver treinando pra ele falar, cara, treina, ele precisa viver lendo a Bíblia, pra ele querer ler a Bíblia. Lá a gente tem uma banda que a gente toca também. Aham. E aí ele já vai, pega o violãozinho, ele fala, é a nossa banda. Aham. Aí eu comprei todos os instrumentos que ele teve, cara, e isso muda. Muda mesmo, com É o que você certeza. falou, pra que a gente tá preparando nossos filhos, né? Pra USP? É verdade. A galera lá da empresa zoou que meu filho vai fazer história na USP, vai fazer concurso público, Você é ele louco. vai pintar o cabelo de azul. Eu bato Não, nele. cara, Eu expulso de casa. E lá, assim, lá em casa é uma educação meio raiz, sabe? Tipo, de vez em quando se precisar rolar uma chinelada, vai rolar uma chinelada, né? Exato. Eu tô nem aí, entendeu? É desse jeito lá em casa. Então, quando eu e a minha esposa, a gente decidiu ter filho, eu falei, cara, sabe o jeito que eu sou, eu tenho uma criação lógica, nem tudo que meus pais fizeram comigo, que eles não tinham talvez tanta instrução igual a gente tem hoje, eu não vou fazer, cara. Tipo, minha mãe não era muito de bater, mas minha mãe batia no meu irmão muito pra caramba, entendeu? Então, tipo assim, não é nesse ritmo, mas é de mostrar pra eles, cara, que tem que dar valor nas coisas, entendeu? O que é importante pra eles, por exemplo. Tem gente que fala, eu não acho certo o cara forçar o filho dele a, sei lá, ir na igreja. Não, cara, ele tem que ir na igreja sim. É eu que mando, não é ele que manda. Cara, eu falo muito isso. Eu falei assim, cara, até os 18 anos, é minhas regras. Com certeza. É obrigado a treinar. Não gostei, vai ficar traumatizado, mas vai ficar magro, vai me dar graças a Deus depois. É verdade. A minha mãe tinha uma regra assim, minha mãe sempre deixou eu fazer o que eu quisesse. Tipo, ela me apoiava. Mas se eu comecei, eu não posso parar. É verdade. Aí, cara, eu comecei a lutar, beleza, você não pode parar. Comecei a tocar violino, toco violino também. Não pode parar, beleza. Você escolhe o que você quiser fazer. Mas se você fazer, você vai ter que fazer. E aí a ideia que eu tenho hoje, cara, meu filho, minhas regras, vai ser obrigado a ir pra igreja, mesmo não gostando. Vai ser obrigado a aprender um idioma, mesmo não gostando, vai ser obrigado a praticar esportes, é obrigatório. Com certeza. Ele pode escolher qualquer um, se ele quiser. Lógico, se tá fazendo beach tênis, eu vou pegar mal. Mas, qualquer esporte, eu vou comprar kimono, vou comprar roupa de natação, o que ele quiser, mas ele vai ter que fazer. Tem que fazer, Obrigatório. Cara, e eu fiz um stories hoje que eu falei que a gente ia fazer o treino aqui. E a galera veio perguntando. Cara, eu fiz 10 mil. A galera saiu perguntando pra caramba aqui. Eu vou fazer algumas perguntas pra ajudar a responder a galera que tá nos seguindo. Inclusive, cara, depois a gente vai passar as redes sociais. Entre em contato com ele, façam lá a sua redução tributária. Entende se você tá no Regime tributário correto. no regime tributário correto. Porque a gente tá deixando muito dinheiro na mesa, cara. E o dinheiro da empresa tem que entrar no bolso do dono. O dinheiro da empresa tem que entrar no bolso do dono. Não pode ir para governo, não pode ir no lixo, tem que ficar no seu bolso. Mas vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta legal aqui, ó. Quais são os maiores riscos de crescer sem planejamento tributário? Cara, os maiores riscos de crescer sem planejamento tributário, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Recentemente entrou uma empresa de educação no nosso escritório, que ela simplesmente deve 30 milhões, porque ela nunca olhou para essa parte tributária. Chegou um momento que a empresa começou a faltar dinheiro, deixa o imposto em aberto, deixa o imposto em aberto. São 5 anos sem pagar imposto, 30 milhões, intimações de tudo quanto é lado, até de Polícia Federal, porque às vezes você tem imposto que é retido, né? Ou seja, desconta daquela pessoa e a empresa tem que recolher. Não recolhia, e esse tipo de imposto retido gera como se fosse um crime. E aí chama o empresário lá na Polícia Federal, aí você corre lá, parcela, para não dar nenhum tipo de problema, enfim. Mas eu vejo que o maior problema que tem é esse tributário que o cara deixa de lado porque ele entende que não é importante para a empresa dele. E tem empresa, cara, que realmente às vezes dá lucro e sempre pagou os impostos, sempre deu dinheiro pro dono. Só que chega um momento que às vezes qualquer problema que tem na empresa, a primeira coisa que ele vai deixar de pagar é o imposto. E me tira uma dúvida, né? Eu vi isso aí bastante na internet. Pô, não consegui pagar meus impostos. Eu negocio ou espero? Tem essa dúvida, né, que a galera tem. Já negocia ou não? O que você acha? O que acontece, né? No Brasil é muito comum ter parcelamentos especiais, que são parcelamentos que reduzem ali os juros e multa. Então, tipo assim, virou meio que vamos dizer assim, um costume do brasileiro atrasar porque sabe que vai vir em algum momento algum parcelamento. A gente teve parcelamentos na pandemia e até mesmo antes que reduzia 100% dos juros e multa. Então, será que não é injusto também que o cara que paga em dia? Porque o que o cara fez, meu? Às vezes o cara pegou lá, eu tinha cliente lá que tinha 27 milhões em aberto, chegou lá na época da pandemia, o que ele fez? Ele guardou 27 milhões no bolso dele, eu investi em outras coisas, chegou na pandemia, parcela pra mim em 140 meses.
Aí tirou um monte de juros, o cara paga uma parcela assim e o cara dá risada, entendeu? Então o ponto que eu vejo é, o imposto é complicado, quanto mais ele fica aberto, maior vai ficando o valor dele. Só que hoje no Brasil tem sim vários programas, até tem programas ativos hoje, que o cara consegue ter redução de juros e multa. Mas o ponto que eu trabalho tá vindo uma reforma tributária e tem algumas coisas que estão mudando. Por exemplo, tem agora uma lei que foi lançada que se o cara começar a dever impostos, ele pode ter o CNPJ dele cancelado. Nossa. Cara, e na lei, tá falando de 6 meses. 6 meses? Se o cara dever 6 meses, ele pode ter o CNPJ dele cancelado. Então a gente tá indo pra um caminho, cara, tipo China, assim, sabe? Que o governo realmente ele tá querendo controlar de qualquer forma. E eu vejo que isso é muito preocupante, porque agora tá vindo uma reforma tributária, que é uma coisa importante. Talvez seja uma das perguntas que eu tô até antecipando. Mas uma reforma tributária. Qual que é o grande problema da reforma tributária? Qual que é a ideia que venderam? Simplificação. Mas, na verdade, é uma simplificação investida de realmente por dentro, na verdade, é o cavalo de Troia. Por dentro está o aumento do imposto. Porque o que acontece? Hoje, o Simples Nacional é um regime muito simplificado. Só que acontece, se eu tiver no Simples na reforma tributária e você é uma empresa maior e está comprando de mim, se eu for um Simples Nacional que não optei pelo regime da reforma tributária que vai ter agora, você não consegue tomar crédito da minha empresa. E esse crédito que eu não vou gerar para você, às vezes é 10%, 8%. Você vai deixar de comprar comigo, cara, porque eu sou menor, eu não vou conseguir te dar um desconto de 8%, 10%. Caramba. Então a reforma tributária, ela tá vindo realmente, ano que vem ela começa forte já, esse ano é uma preparação, que realmente a empresa que não olhar para isso agora, cara, ela vai quebrar. Ela não vai conseguir, vai entrar nessa mesma questão que eu te falei. E qual que é o problema? Se eu não pagar o meu imposto, você não consegue aproveitar o crédito. Então o que o governo tá fazendo? Eu comprei do Kaique, eu vou fiscalizar o Kaique. Porque se o Kaique não passar se o Kaique não pagou e não passou o crédito do imposto que eu tenho que ter, eu não compro mais do Kaique. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. E o Kaique vai fazer o quê? Pô, se eu não recolher, o Rodolfo não compra mais de mim. Talvez eu sou a Embraer, que é o único cliente do Kaique. Então, tipo assim, o sistema ele tá realmente se fechando. Ele tá amarrando as pontas pra todo mundo. Pra todo mundo, entendeu? Então, é aquilo que eu falo, cara. 2026 pra frente não vai ser mais pra amador. Isso vai meio que criar uma régua no mercado. Porque o cara que não se atentar a isso, ele vai ter problema. Sim. Ainda mais se começar a cruzar... A Receita Federal ela já consegue cruzar o quanto o cara recebe hoje. Ela só não tem mão de obra pra fazer isso. Mas se ela fizer isso, cara, vai pegar 95% da população. Porque qualquer um recebe um pix ou outro aí que não é normal, cara. É o que nem eu falei pra você agora. Tem outros negócios... E aí eu testo MVP, eu não vou ficar... Aí no MVP já cai dinheiro na minha conta pessoal, aí já... Não, exato. Aí fez uma bagunça, todo mundo tem um cara. probleminha. Todo mundo. E outra, é por falta de conhecimento. Com certeza. Qual que é a melhor maneira? Como é que eu regularizo isso? O que eu faço da melhor forma possível? Com certeza. Ó, deixa eu ver outra aqui, porque você respondeu bastante perguntas, né? Minha contabilidade está bagunçada, mas meu financeiro está bem. Qual é o risco? Cara... Aquilo que eu acabei de falar pra você, quando o financeiro tá bom e a contabilidade tá bagunçada, o cara não se importa de pagar o imposto que ele paga hoje. Ele não é uma preocupação pra ele aquilo. Porque tá dando lucro, eu tô pagando as minhas contas, então tomara que o contador tá fazendo certo. E aí o risco que cria ou às vezes ele pode estar recolhendo imposto, você pode estar pagando imposto maior, mas como você tem um financeiro tranquilo, você não percebe. Ou pode estar acontecendo o contrário, ele pode estar mandando imposto para você menor e depois chegar uma diferença para você pagar, que é o que acontece também. Então eu vejo que a questão tributária hoje, eu vou dizer para você, de 2027 para frente vai ser o departamento mais importante de uma empresa. O financeiro sempre foi o mais importante, porque é dali que eu sei onde que eu tomo decisão, o que eu faço, o que eu invisto, entendeu? Até na parte de marketing, às vezes, eu vejo lá o cliente lá, nossa, mas estou investindo muito em marketing, aqui, amigo, você ficou 2 meses fazendo tráfego pago, você acha que você vai conseguir resultado? Entendeu? O tráfego pago demora 6 meses pra você começar a entender, pro cara começar a entender como é o seu mercado, como é seu cliente. Então, tipo assim, por que o cara não consegue manter um negócio desse? Porque ele não tava nem preparado, às vezes, pra investir naquilo, cara. Só que ele quer, qual que é a cabeça do empresário? Quer vender mais. Tipo assim, então, esse que é o problema. Exato. E aí eu vejo que Isso que você falou, cara, é importantíssimo. Como a gente é uma aceleradora, então eu tento conscientizar meu cliente. Existe um investimento que ele precisa fazer, que é um investimento para montar uma máquina comercial de digital. Com certeza. Por exemplo, o cara montar essa academia aqui, para ter 1.000 e poucos alunos, ele teve que investir 5 milhões, tem esse processo. Sim. Do digital também. Só que o cara não espera isso ser montado. Depois que isso é montado, que dura 3, 6 meses, aí depende muito da operação do cara, a gente tem números, a gente tem dados, e aí marketing para de ser um custo e começa a ser um investimento. Então você coloca e te traz X de retorno. Quanto mais você coloca, mais vai existir. Exato. Só que ele precisa montar essa máquina. Hoje, dentro da minha operação, eu tenho todos os dados. Eu sei qual que é o meu custo por lead, qual que é o meu custo por reunião, qual que é o meu custo por aquisição de clientes. Eu sei que se eu invisto em qual canal, qual tipo de vídeo vai me trazer qual cliente, qual retorno. Eu tenho esses dados, mas o cara não espera montar esses dados, porque ele tá olhando o marketing feito pelo sobrinho, é igual ele era pro financeiro. Ó, vou fazer mais uma pergunta aqui, pra gente finalizar, uma pergunta sobre saúde
Pergunta minha. O que você acha? O cara que tá querendo cuidar da saúde agora, que nem você. O cara vai sozinho, tenta, ou se ele tem condições, vai no médico, faz uma reposição hormonal, ou ele vai lá sozinho 5 anos, ou ele, já que ele tem condições, ele busca especialistas. O que você acha que é melhor pro cara fazer hoje? Cara, eu posso falar o caminho que eu fiz, né? Eu busquei especialista, eu passo no Dr. Danilo, eu tenho personal porque eu sabia treinar, mas as coisas da minha cabeça, eu contratei personal, etc. Eu vejo que sim, cara, você passando por um médico, né, eu acho que faz total sentido. Tem uma galera que toma da cabeça mesmo, né? Nossa, tem uma galera que toma da cabeça, nossa, loucura. Mas assim, eu faço exames também, legal, etc, né? Mas eu vejo que, assim, cara, é o melhor caminho, porque quando o caminho às vezes é muito longo, pode ser que o cara se frustre também no meio do caminho, entendeu? E é uma coisa que eu posso te falar, igual eu falei, por exemplo, quando eu não fazia reposição hormonal, sei lá, minha testa era 350. Cara, a minha era 180. Tava quase torcendo pro São Paulo, pra você ter uma ideia. E quase voltando pra igual o cara falou pra mim, se o empresário com texto baixo é igual o cachorro banguelo, só late, não morde. Tipo isso. Então, mano, você não tem disposição pra levantar, pra ir fazer academia, cara. Entendeu? Você não tem disposição. Então, assim, eu falo isso pras pessoas, né? A reposição hormonal, esse acompanhamento que eu fiz, esse combo que eu fiz de também mudar a minha cabeça, cara. Porque, tipo assim, antigamente, qual que é o problema, cara? Se você ganha dinheiro, você quer comer coisa fácil também, assim, tipo, peraí, deixa eu pedir aqui um lanche aqui hoje, deixa eu pedir uma pizza aqui hoje. Pô, não é pra todo dia, entendeu? Então, quanto assim, você tá de texto? Devo ter uns 1.300. Isso aí que eu falo, cara, o homem tem que bater no mínimo 1.300 a 1.500 de texto. Não dá pra viver assim, cara. Texto é a energia do homem, é o que ele toma decisão, é o que ele progride, não é só uma coisa física, é mental. Entendeu? Com certeza, Quando eu bati 6 mil, eu percebi. Não, 6 mil aí já é demais, tá? Não sigam esse menino aqui, ó. O coração bate o dobro. Não, isso aqui já é demais, gente. Não escuta esse, ele tá aprendendo. Ele começou a andar com a gente, arrumou uma namorada, entendeu? Parou de cachorrice. Agora vai deixar as testas alinhadas, não tanto assim, né? Vamos progredindo. Estamos abrindo uma empresinha nova lá, que já fechamos o contrato. Enfim, estamos progredindo. Cara, excelente podcast. Valeu, cara, espetacular. Espero que você tenha aprendido. Como é que a galera encontra vocês nas redes sociais? Cara, o meu Instagram é @RodolfoGenner. E também eu tenho o Instagram do Grupo Jenner, que é @Grupo Jenner. Legal. A gente, lá no nosso Instagram, a gente dá bastante dica. Fala um pouco de política também. Você sabe por que você fala de política? Porque, pô, meus clientes não votam no Lula, pô. Então, cara, não, a galera é o seguinte, eu preciso entender, pra quem que eu quero me comunicar? É empresário de direita, então é esse público que vai trazer dinheiro, então é pra esse público que eu vou me comunicar. É isso mesmo, cara. Então, galera, segue lá, comenta. Bora pra cima. E se inscreve no nosso canal, tá? Siga também os nossos Instagram lá, as nossas redes. E a gente vai terminar esse podcast de uma forma diferente. Não é a ordem diferente. Vamos lá. Não, já viu o contador com esse carro aqui? Por que você comprou esse carro aqui? Fala pra gente. É posicionamento, né, branding? Assim, acho que pela questão do posicionamento, acho que é importante e acho que é um sonho de criança, né? Acho que isso é o mais importante, né? Eu sempre quis ter um Camaro. Quando eu fui ver, eu até olhei o Mustang, etc. O Mustang é melhor não, mas eu quero o Camaro preto. O Camaro preto. Os caras falam que é o carro do Bruce Wayne. É o Camaro preto, eu senso filme e consegui encontrar do jeito que eu queria. Nossa, da hora, e cara. É um sonho de criança, né, cara? Tem que realizar os sonhos, né? Com certeza, eu acho que o trabalho é importante e também toda vez que você sai pra trabalhar, sai pra uma reunião, você vai num carro desse, é diferente. Sim. Como se diz, a energia que você sai é bem diferente, sabe? Exato. De realmente, todo esforço que a gente tem, existe também, não só a questão material, mas existe essa questão da gente realizar nossos sonhos, né? Então eu vejo que é muito mais essa questão. Pode ser que o próximo sonho seja uma Ferrari, etc, mas eu sou uma pessoa que sempre gostei de carro também. Sempre gostei de carro, cara. Da hora, cara. Desde sempre. Vamos mostrar pra gente ver aqui, vamos conhecer o Camaro. Vamos lá. É isso aí, galera. Terminando mais um treino B2B. Espero que você tenha gostado. E ó, bora treinar. Quem treina, reina. Bora.